Oi, eu sou a Anne e esta é a leitura do capítulo 6 do livro do Dr. Joseph Murphy, Aumente o poder do seu subconsciente para desenvolver a autoconfiança e a autoestima. Capítulo 6. Há coisas que você não pode mudar. Existe um velho ditado evangélico que diz: a prece muda tudo. Sem dúvida é uma verdade, mas apenas em parte. A prece é a contemplação das verdades de Deus a partir do mais alto ponto de vista, mas muda somente quem faz a oração. Nós nos transformamos naquilo que contemplamos. Se meditarmos sobre harmonia, beleza, amor, paz, sobre a orientação divina nos levando a fazer a ação correta e a olhar com benevolência para o mundo em que vivemos, vamos compreendendo e absorvendo, quase que como um passe de mágica, a imagem e semelhança da nossa contemplação. Essa atitude modificada é refletida no modo como os outros reagem aos nossos atos. Há muitos anos, quando Nikita Khrushchev, na época o líder da então União Soviética, visitou os Estados Unidos, uma mulher me escreveu dizendo que estava rezando por ele, pedindo a Deus para mudá-lo, tornando-o mais pacífico e harmonioso e disposto a mostrar um maior respeito e afeto pelo nosso país. Acreditava que, enviando boas vibrações para o Sr. Khrushchev, ele mudaria de atitude. Apesar da boa vontade, essa senhora estava totalmente errada. Respondi-lhe que, por mais que desejasse, nunca conseguiria modificar ninguém além dela mesma. Entretanto, trabalhando em conjunto com outras pessoas, poderia ajudar a mudar o mundo. Para isso, precisava começar a reconhecer de maneira regular e sistemática a presença de Deus em todos os seres humanos, reiterando algumas das grandes verdades divinas até elas se afundarem em seu subconsciente e se transformarem em convicções inabaláveis. Enviei-lhe a seguinte meditação: sou divinamente orientado em todos os meus pensamentos e atos. Penso, falo, ajo e reajo a partir do ponto de vista do Deus residente. Medito sobre tudo o que é verdadeiro, belo, nobre e semelhante a Deus. Contemplo a divina lei e a divina ordem em minha vida. O amor divino enche a minha alma. A divina ação correta reina suprema. Sei que cada pensamento tende a se manifestar em minha vida com diferentes intensidades e que, continuando a pensar nas grandes verdades, elas acabarão se concretizando e eu serei compelido a expressar e irradiar tudo o que está em meu pensamento diário. Meditando em conjunto com outras pessoas, sou capaz de gerar uma força espiritual de enorme intensidade, capaz de neutralizar os venenos mentais da mente das massas. A Bíblia diz: fazei Deus despertar e seus inimigos serão destruídos. O que significa acordar a luz, a verdade e o amor de Deus em nossa própria mente e coração. Os inimigos são medo, ódio, inveja, ciúmes, cobiça, raiva, dúvida e autocondenação. São esses os venenos que nós mesmos geramos em nossa mente. Jesus os chamou de inimigos dentro de nossa própria casa. Mas quando o amor, a luz e a verdade despertarem, eles serão destruídos dentro da nossa própria mente. Então as vibrações espirituais de amor, paz, harmonia e boa vontade serão derramadas sobre toda a humanidade, anulando, pelo menos em parte, os miasmas da mente coletiva. Rezar por alguém é completamente diferente de tentar modificar essa pessoa. Por exemplo, se sua mãe lhe pedir para orar por ela, você aceitará a incumbência com prazer e começará a contemplar a infinita presença curadora fluindo através dela, como harmonia, beleza, paz, alegria e vitalidade. Meditando sobre a completude e perfeição de Deus e seu divino amor, você elevará seu grau de conscientização e sua mãe, estando aberta e receptiva, captará a ideia de saúde perfeita que penetrará em seu subconsciente
e irá despertar sua própria noção de saúde perfeita. Ambas atingirão a convicção mental de que vai haver uma cura, e como tudo o que pedirdes com fé recebereis, se você de fato acreditar no que esteve afirmando como verdade, ela se concretizará. Anos atrás, alguém me contou sobre uma mulher que estava em verdadeiro estado de fúria por causa da música que vinha do hotel vizinho ao seu prédio de apartamentos, que nunca parecia ter fim e martelava nos seus ouvidos, manhã, tarde e noite. Depois de tentar resolver o caso por meio de telefonemas, foi reclamar diretamente com o gerente do hotel. Ele informou-a que quem tocava era um grande pianista francês que ensaiava para o concerto que daria na cidade. A mulher soltou um gritinho de surpresa e contou que havia comprado entradas para o espetáculo e, sorrindo, falou que iria chamar seus amigos para virem à sua casa para ouvirem o artista tocar. Perceba que o hotel continuou sendo o mesmo e a música também. A única coisa que mudou na situação foi o pensamento dessa senhora. Como sempre digo, ninguém muda nada a não ser a si próprio. O falecido Henry Hamblin, editor do Science of Thought Review, contou-me que no início de sua carreira como autor, enfrentava dificuldades financeiras. Uma noite, quando voltava para casa, foi surpreendido por uma grande nevasca, o que não é muito frequente em Londres. Parecia-lhe que estava cercado por uma avalanche de flocos de neve. Conhecendo o valor do pensamento criativo, imaginou que as riquezas de Deus estavam caindo do céu sob forma de flocos de neve, que se transformavam em moedas de ouro quando o tocavam, e abriu sua mente e seu coração para a abundância que vinha de Deus. Hamblin manteve sua receptividade mental até chegar em casa, o que levou cerca de 1 hora e durante todo o tempo foi saturando o subconsciente com a ideia da opulência de Deus. Dessa época em diante, ele jamais passou necessidade material, mental e espiritual, porque tudo o que era bom fluía para a sua vida ininterruptamente. A cidade de Londres, a neve e o clima continuavam os mesmos, mas Henry Hamblin modificara sua conscientização, ou seja, o pensamento interno. Ele fazia questão de contar esse acontecimento para incentivar as pessoas a mudarem a si próprias, explicando que uma mudança na sua atitude mental causara uma transformação na sua vida. Ninguém tem poder para modificar as marés, a rotação da Terra, a posição do Sol ou a ordem das galáxias no espaço. Ninguém é capaz de mudar as órbitas percorridas pelos planetas, interferir no calor do Sol ou no ciclo das estações. Deus atua no plano cósmico ou universal e nós, humanos, trabalhamos no plano individual. Em outras palavras, Deus estabeleceu as leis da natureza e elas são eternas e imutáveis. A inteligência universal só poderá nos ajudar por meio dos nossos pensamentos, da nossa imaginação criativa e de nossas crenças, porque, para ela poder atuar no plano individual, ela precisa se tornar individual. Isso é o que a ciência moderna nos ensina. Você não pode mudar muitas coisas, mas sem dúvida pode modificar seu modo de pensar e ser, e criar e moldar seu próprio futuro. Seus pensamentos e emoções criam seu destino, quer você tenha consciência disso ou não. Visitei no hospital um homem que passara por uma cirurgia muito delicada e ele me disse que seus rins haviam deixado de funcionar. Pediu-me para orar por ele e acrescentou: "Não existe futuro para mim. Estou com quase 40 anos e ainda tenho filhos pequenos. O que vai acontecer com minha família? Acho que só me resta rezar." Eu lhe disse que o primeiro passo de qualquer cura é ter uma crença sincera na existência de uma força curadora cósmica, que criou o nosso corpo e todos os órgãos, e pode curá-lo e restaurá-lo a qualquer momento. O homem me acompanhou na seguinte prece: Nós agora nos unimos na conscientização de que a infinita presença curadora que fez seu corpo e todos os seus órgãos conhece todos os processos e funções do seu organismo
e agora o milagroso poder curador está permeando todos os átomos do seu ser, fazendo-o íntegro e perfeito. Todos os seus órgãos são ideias de Deus, e através do seu imenso poder, agora estão funcionando com perfeição. Cerca de 15 minutos depois, nossa prece foi atendida e os rins começaram vagarosamente a funcionar, surpreendendo o cirurgião e os médicos. Esse homem voltou para sua família e atualmente tem saúde perfeita. Quando conversou comigo, há pouco tempo, ele me disse: meu futuro está garantido, porque agora sei que meu futuro é meu pensamento atual amadurecido, o que é a pura verdade. Ele sabe que sua fé na bondade e orientação de Deus e no poder criativo do seu próprio pensamento lhe trarão todas essas benesses da vida. Com essa atitude, está construindo um glorioso futuro, pleno de harmonia, saúde, paz e abundância. Quando eu estava proferindo uma série de palestras no Science College, em Belfast, na Irlanda, fui procurado por uma moça que disse: não sinto em mim o poder de cuidar dos meus próprios problemas e dificuldades, e não vejo como poderei ajudar na solução dos problemas mundiais. Eu sou divorciada, sinto uma grande solidão, tenho ódio de mim mesma e sei que não presto para nada. Eu lhe expliquei que esse estado de espírito era causado por pensamentos negativos habituais, constante crítica e autocondenação, que estavam envenenando todas as suas fontes de esperança, fé, confiança e entusiasmo, transformando-a num bagaço físico e mental. Era como se estivesse tomando um veneno mental gerado por si mesma, poluindo o santuário de Deus vivo que havia em seu interior, isto é, a sua própria mente. Eu lhe contei a história de Ed Rickenbacker, o famoso aviador que, depois de um naufrágio no Oceano Pacífico, navegava à deriva numa balsa, junto com alguns companheiros. Ele rezou por alimento e uma gaivota veio voando e pousou em sua cabeça, permanecendo tempo suficiente para ser apanhada. Também orou para serem encontrados, e apesar da vastidão do oceano, foram avistados e salvos. Ed sempre acreditara na sabedoria e no poder de Deus, e sabia que era protegido por ele. A resposta veio, porque o infinito poder atende nossos clamores quando oramos acreditando. Clamai, e eu responderei. Estarei com vós na adversidade. Habitareis à sombra da casa do Altíssimo, porque conheceis o meu nome. Na Bíblia, nome sempre significa a natureza de alguma coisa. A natureza da infinita inteligência é atender ao seu chamado. Esse relato causou uma profunda impressão na jovem irlandesa. Eu lhe dei a prece que se segue, salientando que devia entendê-la como um processo de recondicionamento na sua mente e que quando lhe ocorressem pensamentos negativos de qualquer tipo, o que certamente aconteceria, porque estabelecera o hábito destrutivo de estar sempre se condenando e menosprezando, deveria no mesmo instante suplantá-los com um pensamento de espiritualidade. Esta é a prece que ela deveria ler em voz alta todas as manhãs e noites, repetindo-a por cerca de 15 minutos. Eu sou uma filha de Deus. Eu sou um canal para Deus. Deus precisa de mim, onde estou agora, porque se não fosse assim, eu nem estaria aqui. Sei que estou aqui para expressar cada vez mais o amor de Deus, a vida, o amor e a beleza. Estou aqui para fazer minha parte e contribuir para o bem da humanidade. Tenho muito a dar. Sou capaz de dar amor, alegria, confiança e boa vontade a todos que se aproximam de mim, a todas as plantas e animais do mundo, a todas as coisas que fazem parte do universo de Deus. Estou aqui para despertar a dádiva de Deus que está dentro de mim. Agora sei que, em termos mentais, sou um lavrador e irei colher o que semear. A vida é como um espelho e reflete tanto os pensamentos de um rei como de um mendigo. Tudo o que dou à vida volta para mim, ampliado, multiplicado, transbordando.
Planto no jardim da minha mente sementes de paz, amor, benevolência, sucesso, harmonia e alegria. Eu me perdoo por ter abrigado pensamentos negativos e destrutivos e irradio amor e compreensão sobre meus parentes e todos que me cercam. Saberei quando fui capaz de perdoar, porque quando eu os vir com os olhos da mente, não sentirei nenhuma pontada de amargura. Agora eu não me deixo mais envolver pela raiva e estou livre das sensações negativas. Estou constantemente saboreando os frutos das sementes que plantei no meu subconsciente, que é o jardim do Éden, o jardim de Deus. Sei que meus pensamentos, como essas sementes, germinarão e se manifestarão como forma, função, experiência e condições em minha vida. Penso no que é bom e o poder cósmico que habita em meu ser fará o bem se concretizar em minha vida. Estou em paz. A moça seguiu minhas instruções e repetiu essa prece diariamente, 10 minutos de manhã e 10 à noite. Convencendo-se de que seus olhos viam essas verdades e seus ouvidos as escutavam, ativando a função dos seus sentidos de visão e audição, contribuindo para reforçar o poder das suas afirmações. Algum tempo depois recebi uma carta. Caro Dr. Murphy, todos gostamos demais de suas palestras em Belfast. O Senhor abriu os olhos de muitas pessoas. Escrevo para lhe contar sobre a mudança que aconteceu em mim. Segui suas instruções e comecei a ler em voz alta a prece que me deu. Poucos dias depois, toda a amargura que havia em minha alma desapareceu como num passe de mágica. Eu me matriculei numa escola de dança, trabalho numa loja e fui promovida a chefe do meu departamento. O subgerente me pediu em casamento e vamos nos casar dentro de 6 meses. Perdoei a mim mesma e a todos os meus parentes. Vejo cada dia como um novo dia e sei que sou capaz de prever o meu futuro, porque ele estará em acordo com o que penso, sinto e imagino. Sou muito grata ao Senhor. Tudo é maravilhoso. Em uma outra viagem à Irlanda, encontrei um motorista que me perguntou: o que acontece quando um padre reza por chuva e um ministro protestante reza para parar de chover? Dei-lhe uma breve explicação, mas a resposta é que há uma sabedoria universal que governa o universo inteiro, regulando a ação dos raios cósmicos, das manchas solares, do calor e do frio, e o ciclo da água no nosso mundo. Ela também regula a atmosfera e atende às necessidades de todos os seres humanos que habitam a Terra. Os elementos que constituem a atmosfera são inócuos. Há um número imenso de pessoas que atribuem seu reumatismo ou ciática à chegada do inverno. Elas ficam realmente doentes por causa da sua expectativa, crença e temor. Como disse Jó, porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Essa é uma lei psicológica e absolutamente verdadeira. Milhões de pessoas não ficam com dores reumáticas ou rinite, não pegam resfriados nem gripe quando o clima muda. Obviamente, isso se deve ao clima mental e emocional que reina em suas mentes. Você precisa se conscientizar de que a saúde e a paz de espírito pertencem a Deus e são sempre as mesmas, ontem, hoje e para sempre. A Bíblia diz: apegai-vos a Ele e vivei em paz, e o bem virá a vós. Apegue-se à presença divina que habita em seu ser, ao Espírito vivo e todo-poderoso que jamais fica doente, frustrado ou abalado. Ele nunca nasceu e nunca morrerá. A água não pode molhá-lo, o fogo não pode queimá-lo. Quando você nasceu, já existia em seu interior algo que nunca nasceu. Quando você morrer, haverá em seu interior algo que jamais morrerá. Da mesma forma, há algo dentro de você que nunca adoece, que nunca é ferido. Ame e respeite a presença divina que vive no âmago do seu ser. Deixe o oceano infinito da paz, alegria e sabedoria fluir através do seu corpo e você descobrirá que é capaz de se ajustar a qualquer estação ou mudança climática da Terra. Pessoas preocupadas e temerosas que dizem:
Não saio à noite porque o sereno me dá dor de cabeça. Ou tenho uma gripe danada sempre que molho os pés. Ou ainda, correntes de vento me dão tosse. Não percebem que estão decretando doenças e desconfortos para si próprias. O sereno, a corrente de ar e o inverno nunca disseram a ninguém: vou lhe dar uma gripe ou infecção. Não, foram os seres humanos que poluíram a atmosfera com suas crenças estranhas, grotescas e supersticiosas. E, como nos ensina a palavra de Deus, o que pedirdes com fé, recebereis. O temor de Deus é o começo da sabedoria, diz o livro de Provérbios. Temor pode ser definido como um medo, mas tem um significado muito mais profundo, que é ter um respeito reverente e sadio pelo que é imutável. Portanto, dê poder à presença de Deus em seu interior, e não para o frio ou para o ar que você respira. Ninguém muda Deus, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você tem de se alinhar com os princípios e verdades universais que já existiam muito antes de qualquer ser humano andar sobre a terra. Recebo muitos cartões de boas-festas com a famosa prece da serenidade, que diz: que Deus me dê coragem para modificar as coisas que podem ser mudadas, a serenidade de aceitar as coisas que não podem ser mudadas e a sabedoria para entender a diferença que existe entre elas. Os alcoólicos anônimos e outros grupos de autoajuda há muito adotaram essa oração. Ela resume tudo o que eu estive explicando até agora. Você precisa escolher a parte boa das coisas e tornar-se um canal pelo qual fluirão a luz, o amor, a beleza, a verdade e a paz de Todo-Poderoso, de maneira incessante e eterna. Quando você fecha a porta do seu quarto e apaga a luz, lembre-se de jamais dizer que está sozinho, porque isso não é e nunca será verdade. Deus habita em seu interior e cuida de você incessantemente. Uma mulher veio me procurar. Estava abatida e deprimida, sofrendo de um complexo de culpa, porque seu genro havia baleado um vizinho depois de uma briga num bar. Atribuía o acontecido a traços de personalidade que considerava típicos da humanidade. Expliquei-lhe que ela não era responsável pelo estado do espírito dos outros e que não era correto assumir a culpa pelos atos tresloucados de pessoas insanas. Se começasse a se afligir e se preocupar com a conduta de todos, acabaria ficando doente, porque o fato é que nos tornamos o que contemplamos em nosso pensamento. Acrescentei que seu papel neste mundo era avançar com a certeza de que estava envolvida no amor e na paz de Deus, assim gerando um clima de paz, harmonia, amor, que transmitiria para todos os seres humanos. Essas vibrações espirituais tendem a minimizar e neutralizar os miasmas venenosos do medo, ódio, inveja e cobiça, que poluem a mente das massas ou o inconsciente coletivo. Eu a fiz ver que estava abrigando dentro de si um muro das lamentações, construído pela depressão e culpa, e que, se continuasse agindo dessa maneira, seria contaminada pela desesperança, apenas adicionando miséria e sofrimento à sua existência. No fim de nossa conversa, ela se absolveu da sensação de culpa e saiu de minha sala como uma mulher livre, abençoada pela luz do amor de Deus. Temos de tomar muito cuidado e não permitir que demagogos de todos os tipos lancem sobre nós a culpa por crimes cometidos por outras pessoas. Por que deveríamos sentir culpa? Não há nada que possamos fazer para impedir o modo de pensar e falar dos outros, nem seus atos insensatos. Ninguém tem de se culpar porque fulano de tal matou sua mulher a tiros. Não há o menor sentido em gerar mais venenos mentais, resultantes de pesar, tristeza, hostilidade e preconceitos, e lançá-los no inconsciente coletivo que já está intensamente contaminado. Não deixe outras pessoas manipularem sua mente com propósitos que muitas vezes são inconfessáveis. Sua missão na vida é caminhar tendo plena consciência do amor de Deus e sabendo que, se seus olhos estiverem em Deus, o mal não surgirá na sua estrada. A paz do Deus eterno enche a sua alma
Ela é uma lâmpada para iluminar seus pés e seu caminho. Deus é amor, e a presença curadora do Deus vivo o anima e sustenta. A luz de Deus permeia todos os átomos do seu ser para que todo o seu corpo dance, acompanhando o ritmo do Deus eterno. Resumo do capítulo. Existem coisas que você não pode mudar, mas pode mudar a você mesmo e criar e moldar seu próprio futuro. Os pensamentos e as emoções criam o seu destino, quer você tenha ou não consciência disso. Quando estiver em dúvida sobre como deverá agir diante de uma situação, faça a prece da serenidade. Deus, me dê coragem para modificar as coisas que podem ser mudadas, serenidade para aceitar as coisas que não podem ser mudadas, e a sabedoria para entender a diferença que existe entre elas. Seu propósito na vida é caminhar tendo consciência do amor e da paz de Deus, para assim poder gerar um clima de paz, amor e harmonia para o mundo inteiro. Essas vibrações espirituais tendem a minimizar e neutralizar os venenos resultantes dos padrões de medo, ódio, inveja e cobiça que se originam no inconsciente coletivo ou na mente coletiva. Não há o menor sentido em abrigar sentimentos de pesar, ódio, sofrimento, hostilidade e depressão, porque eles darão origem a venenos espirituais que se irradiarão para o inconsciente coletivo, já profundamente contaminado. Não permita que ninguém manipule sua mente. Sua missão na vida é caminhar tendo consciência do amor de Deus, sabendo que, se mantiver os olhos nele, nenhum mal surgirá na sua estrada. Muito bem, esta foi a leitura do capítulo 6 do livro Aumente o Poder do Seu Subconsciente para Desenvolver a Autoconfiança e a Autoestima, do Dr. Joseph Murphy. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, deixar um comentário e, se fizer sentido para você, encaminhar esse áudio para alguém que você acredita que vai gostar. Toda essa interação ajuda o canal a crescer e me ajuda a manter a produção desse conteúdo. Um grande beijo, Deus abençoe o seu dia, até o próximo vídeo.